Olá, meus amores. Aqui é a professora Ceci Oliveira, da disciplina História. Hoje vamos falar da formação dos Estados Unidos da América. A formação do território dos EUA ocorreu através de guerras, de conquistas e compra de terras. Mapa mostrando as 13 colônias inglesas, que deram origem aos Estados Unidos da América em 1803. Compra de grande extensão territorial da França na área central dos EUA. Colonização inglesa da América. A primeira tentativa de colonização da América se deu no reinado da poderosa a rainha Elizabeth I, em 1585. Essa rainha deu permissão ao nobre inglês Sir Walter Raleigh para iniciar a colonização da parte norte da América. Sir Raleigh fundou um pequeno povoado na costa leste da América, o qual batizou de Virgínia. Mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou, e esse fracasso deveu-se, sobretudo, à fome, às doenças e à resistência indígena. A segunda tentativa inglesa. No início do século XVII, a monarquia inglesa confiou a duas companhias de comércio para iniciar a colonização, formada por comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias, com a intenção de lucro. Eram, portanto, empresas capitalistas. Para atrair pessoas, essas companhias lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e uma nova vida na América. Assim, atraiu diversas pessoas de diferentes origens e condições sociais, entre as quais cabe citar degradados, aventureiros, mulheres pobres, vendidas aos colonos como esposas, camponeses sem terras, que foram trabalhar como servos temporários, grupos religiosos protestantes, ingleses, puritanos, batistas, presbiterianos e outros que fugiram da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa. Economia colonial. As colônias do Sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, a plantation, explorando os mesmos produtos, tabaco, algodão e anil, destinando ao mercado externo. Os fazendeiros sulistas vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo de que necessitavam. Já as colônias do Centro-Norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade da policultura, na produção de manufaturas e no comércio triangular. Um comércio lucrativo que envolve a América do Norte, a África e as Antilhas, na América Central. Assim, formou-se o comércio triangular. Como vocês podem ver, aqui tem um mapa mostrando esse comércio. A Inglaterra aperta o laço. As causas que contribuíram para a Inglaterra mudar sua política colonial e oprimir as colônias da América foram concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, as guerras em que a Inglaterra se envolveu, a Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além dos montes Apalaches, provocando a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas alinhados a eles. Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763, motivada pela disputa entre França e a Inglaterra. Saiu vitoriosa em ambas as batalhas, mas devastada financeiramente. E para obter recuperação econômica, aumentou os impostos das 13 colônias. O processo de independência.
Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Lei do Açúcar, 1764, aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Lei do Selo, 1765, dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo, comprando do governo inglês. Lei do Chá, 1773. A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. O movimento de independência. A Declaração de Independência ficou pronta em 4 de julho de 1776, por meio da qual eles declararam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Seu principal autor foi Thomas Jefferson. Na Declaração de Independência, inspirados nas ideias de John Locke, os colonos defendiam a resistência à tirania e o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam livres. Era preciso organizar um novo país, definido os direitos e deveres dos cidadãos. A Constituição definia os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Federalista porque as ex-colônias, que passaram a ser estados, ganharam autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. Os poderes executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo cabe ao presidente da República, que era eleito indiretamente. Os eleitores de cada estado escolheram seus delegados, que formam um colégio eleitoral, que por sua vez elege o presidente da República. Poder legislativo. Para exercer esse poder, foi criado um Congresso, composto por 2 câmaras dos representantes do Senado. Poder judiciário, exercido no âmbito federal pela Suprema Corte, que deveria garantir o cumprimento das leis. Uma cidadania limitada. Todos os americanos estão incluídos na Constituição? A resposta é não. A começar pelos indígenas. Para os indígenas, a independência traria prejuízos, pois, a partir de então, aumentou a pressão dos colonos sobre as terras indígenas, a oeste do Mississippi. Para os descendentes dos africanos, a independência nada significou. Os negros escravizados, mais de 500 mil de pessoas, continuaram na mesma condição. As mulheres, por sua vez, foram excluídas do direito de voto. Portanto, a expressão nós, o povo dos Estados Unidos, referia-se apenas aos homens adultos e brancos que possuíssem certa renda da terra ou de um investimento. Como podemos notar, a maioria dos habitantes dos Estados Unidos foram excluídos do processo político. Meus amores, essas são a história dos Estados Unidos. Estude e assista o vídeo quantas vezes for preciso para que vocês possam entender o assunto. Qualquer dúvida, pode me procurar no meu privado. Bons estudos e até a próxima aula.